reduzir o consumo específico de gás combustível? Este é o dilema que nós, do Programa de Estágio Yara Brasil Fertilizantes, vamos descobrir. O nosso time é composto por 5 estagiários do Complexo Industrial de Cubatão: Isaac Azevedo, Letícia Silva, Lucas Lima, Maria Luísa Paulos e Suzy Guerra. Somos um grupo misto. O Isaac e o Lucas são da área de Engenharia de Manutenção e Confiabilidade. Eu, Letícia, da Comunicação e Responsabilidade Social. Já a Maria Luísa e a Suzy são da área de Engenharia de Processos. Um grupo com diferentes visões em sinergia pode propor soluções que valorizam o negócio desenvolvido pela nossa empresa. E este é o nosso objetivo. A metodologia usada para a construção do nosso projeto é o PDCA, que consiste em 4 etapas: Plan, Do, Check e Act. Antes de falarmos sobre como reduzir o consumo de gás combustível, vamos entender sobre o processo produtivo da amônia. Aqui em Cubatão, a amônia é produzida na unidade 2 e distribuída para as unidades 1 e 3 por meio de tubulações. Usada como matéria-prima para a produção dos ácidos nítricos, nitrato de amônio, MAP e DAP e fertilizantes, a amônia supre cerca de 37% da produção desses materiais. O restante é importado. Mas quais são os impactos do consumo de gás combustível para o nosso negócio? E por que a redução é tão importante? Vamos entender. O processo produtivo da amônia é desdobrado em 5 etapas: aquecimento do gás natural, que será utilizado como gás de processo e gás combustível. É obtido o gás de síntese da amônia por reforma do gás natural com vapor. Logo após, tem-se a conversão do monóxido de carbono para dióxido de carbono e hidrogênio através da reação com vapor d'água. Depois disso, ocorre a purificação do gás de síntese através da remoção de óxidos de carbono, utilizando o processo Banfield de absorção e por metanação. Enfim, ocorre a síntese de amônia, representada pela reação de nitrogênio mais hidrogênio, formando a amônia, e assim o produto resultante do processo é enviado para refrigeração e tancagem ou distribuída entre as outras plantas, na qual serve como matéria-prima. Dentro do processo produtivo da amônia, tem-se 3 equipamentos que consomem gás combustível: forno H7102, utilizado no início do processo para aquecer o gás natural, o reformador primário H7103 e a caldeira auxiliar BLR7101, que é utilizada para produzir o vapor que é enviado para as serpentinas, localizadas no reformador primário. Essa é uma visão geral do processo de produção da amônia, mas quanto especificamente estamos falando do gás combustível? Através do acompanhamento de processo disponibilizado pelo PCP, utilizando janeiro de 2019, período em que a planta estava com bom desempenho, podemos visualizar o significado do gás dentro do processo. Para uma produção de cerca de 540 toneladas por dia de amônia, o consumo total de gás foi de 475, sendo que 205 era gás combustível e 270 era gás de processo. O gás combustível representa 43% de todo o gás consumido no processo, e isso justifica a importância do dilema. O consumo é alto, gerando assim um grande consumo energético, o que impacta diretamente no custo da produção, uma vez que o gás natural já sofreu aumento em seu preço 3 vezes desde o início de 2018, ano em que o gás de refinaria deixou de ser utilizado. Desse gás combustível, 83% é consumido no reformador H7103, 2% é no forno H7102 e 15% na caldeira auxiliar BLR7101. Devido a essa proporção, o foco desse projeto será o reformador H7103. Esse equipamento é um reformador primário de modelo Terra Seawall, cujo propósito é converter os hidrocarbonetos em hidrogênio, dióxido de carbono e óxido de carbono através da reação endotérmica com vapor sob catalisador de níquel. O gás de processo que alimenta a reforma primária é dividido em 2 fluxos. Cada fluxo de mistura passa em uma das zonas de radiação do reformador primário H7103. Os tubos de reforma contêm catalisadores à base de níquel, onde o gás é parcialmente reformado com vapor para produzir hidrogênio e óxidos de carbono. Verificando o consumo energético da planta, usando como base a curva de carga da amônia para o mesmo dia analisado anteriormente, teve-se um consumo total de 44,58 GJ por tonelada, sendo que 14 são de gás combustível, especificamente no reformador H7103, e 2,74 de consumo na caldeira auxiliar. No final do ano de 2017, operadores informaram que ouviam barulhos na parte superior do forno que indicavam ser deformações nas serpentinas. Após isso,
O primeiro reparo efetuado pela inspeção foi em fevereiro de 2018. Partindo dessa informação, uma análise referente à eficiência do forno foi feita a partir de uma comparação do funcionamento da planta no ano de 2017, antes da deformação, e a data atual. Para obter um comparativo válido, utiliza-se duas datas cuja carga da planta seja aproximada e o clima também. Através desse comparativo, obtemos um aumento de 1,72 gigajoule por tonelada, que significa uma perda de cerca de R$ 29 mil por dia. A caldeira auxiliar é utilizada na unidade como fonte produtora de energia na forma de vapor d'água. Em 2018, a unidade tem necessitado de uma produção de 30 toneladas por hora de vapor pela caldeira. Sabe-se que dessas 30 toneladas por hora, 7 são consumidas pela turbina a vapor, ou seja, aproximadamente 23% do vapor produzido. Atualmente, estudos estão em andamento para entender as causas desse aumento e meios para a correção, de modo a retornar a produção para 10 toneladas por hora. A implementação dos avisos na curva de carga da amônia terá a função de alertar os operadores sobre os parâmetros importantes de consumo energético da planta de amônia. Considerando uma produção de 490 toneladas por dia, tem-se como meta estimada 44,9 gigajoules por tonelada e atualmente o consumo tem ficado em 47,1. A expectativa é que o consumo real reduza para 46,2. Tendo um bom acompanhamento da supervisão e engenharia de processos, estima-se que os avisos gerem uma redução de pelo menos 60% das perdas que se tem atualmente. O aumento do consumo energético do gás combustível na planta de amônia foi de aproximadamente 11% após as deformações ocorridas nas serpentinas. Em 2018, o Departamento de Projetos Correntes fez um estudo que estimou cerca de 17 milhões de reais pela troca das serpentinas. Essa troca deve ocorrer não apenas pela baixa eficiência que gerou, mas também por ser uma situação que implica insegurança de processo. O retorno dessa substituição é de cerca de 1 ano e meio. Após serem realizadas termografias do forno H7103, notou-se que ele estava com seu revestimento danificado, perdendo muito calor para o meio externo. Esta perda excessiva de energia implica em um maior consumo de gás combustível para chegar à temperatura que o processo exige. Para solucionar este problema, foi feito um estudo pela empresa CETEC em 2013, que previu um investimento de aproximadamente $250 mil para aplicar uma massa refratária no forno, a fim de melhorar a eficiência da troca térmica. Somente essa aplicação traria uma economia de 3,5% de gás e um aumento de 3,5% na produção. O retorno ocorreria dentro de 3 meses. Atualmente, o forno H7103 possui 4 analisadores de oxigênio, mas somente um está funcionando. A previsão é de que todos os instrumentos sejam instalados e readequados na parada anual da planta de amônia deste ano, que ocorrerá ainda neste mês de julho. Com todos os analisadores instalados em devido funcionamento, será possível monitorar a quantidade de oxigênio na massa gasosa e assim otimizar a queima de gás combustível. Para que haja uma queima completa do gás e o aquecimento seja o mais eficiente possível, é necessária uma quantidade específica de ar entrando no forno. Para isso, é necessário obter a faixa ideal de oxigênio na massa gasosa, acompanhar o processo e alterar em campo as entradas de ar até que a quantidade de oxigênio fique dentro do intervalo previsto. Após consultoria realizada em Cartagena, chegamos a 3 práticas que podem ser aplicadas em Cubatão. O primeiro é instalar controle de pressão individual para todos os queimadores. O segundo é fazer o controle do fluxo dos queimadores de acordo com a carga. Se a carga estiver reduzida, não é necessário manter todos operando. Já a terceira e última prática é fazer uma padronização das caixas de ar que se ajuste de acordo com a carga. O nosso projeto tem como objetivo propor melhorias para os processos, para as pessoas, para o meio ambiente e também para a economia. Com menos paradas na planta de amônia, é possível manter a empregabilidade. Com eficiência energética, é possível reduzir a emissão de gases. E com redução nos custos de produção, a nossa planta torna-se mais rentável e competitiva para o mercado.